Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Elcimara e nós estamos fazendo um estudo sobre o processo de cicatrização da ferida. Então já temos duas aulas aí postadas para vocês no canal, uma que fala sobre as fases da cicatrização e outra que também trata sobre os tipos de cicatrização. Hoje é a nossa terceira aula, né, estudando esse processo de cicatrização. Então nós vamos estudar hoje os fatores que contribuem aqui para a cicatrização de uma ferida, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, que está assistindo pela primeira vez as nossas aulas, aproveita, se inscreve, deixa também o seu comentário, deixa o seu like, isso é muito importante para o nosso canal crescer e fazer com que esse conteúdo possa chegar também a outras pessoas. Então, convido você a ficar comigo nessa aula de hoje para a gente estudar um pouquinho sobre os fatores que interferem na cicatrização da ferida. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar especificamente os fatores que afetam a cicatrização. Nas aulas anteriores, a gente já estudou as fases da cicatrização, os tipos de cicatrização e hoje nós vamos estudar os fatores que afetam esse processo de cicatrização, né? Esses fatores, eles podem ser fatores locais ou fatores sistêmicos. Então vamos agora para estudar cada um desses fatores. Nos fatores locais, eles estão relacionados às condições da ferida e como ela é tratada cirurgicamente. No caso, a técnica utilizada, né, cirúrgica nesse tipo de ferida. Então, nós podemos citar aqui alguns fatores locais que irão afetar aqui a cicatrização. Então, nós temos presente na ferida, sujidades, material de sutura, implantes, a presença de tecido necrosado ou de um tecido isquêmico presente na ferida vai afetar o processo de cicatrização. A temperatura também, nós vamos ter uma aula só para falar um pouquinho sobre os fatores adequados para a cicatrização e a temperatura, ela contribui aqui, né? Coleção de líquidos presentes também na ferida, como a presença de hematoma, os espaços mortos, material de incisão que foi utilizado, né? Por isso que a gente fala, a técnica cirúrgica ela é importante, porque se foi utilizado, isso diminui aqui os fatores de risco, né, para a cicatrização. Então, se foi usado o bisturi, se foi usado a tesoura, né, o uso de eletrocautério, o tempo transcorrido entre o trauma e o tratamento dessa lesão, as bandagens presentes, a área de tensão também sobre a ferida e o movimento, né, que é feito também na lesão. Então, esses são os fatores, né, são os principais fatores que podem afetar aqui a cicatrização da ferida. No caso dos fatores sistêmicos, eles estão relacionados às condições clínicas do paciente. Essas condições clínicas, elas podem alterar a capacidade do paciente, né, de cicatrizar com eficiência aquela lesão, aquela ferida. Então, nós temos aqui o fator sistêmico infecção. Então, a infecção, ela é a causa mais comum de atraso, né, na cicatrização. Principalmente se a contagem bacteriana na ferida exceder 105 micro-organismos por grama de tecido, né, ou de qualquer outro agente bacteriano, como o Streptococcus beta-hemolíticos, se eles estiverem presentes na ferida, essa ferida ela não vai cicatrizar por qualquer suturas primárias, enxertos ou retalhos. Então, precisa, né, aqui, no caso, tratar essa cicatrização de forma mais adequada. A idade também interfere no processo de cicatrização, principalmente nos idosos, né, que são os pacientes com menos flexibilidade ali nos tecidos e que também tem uma diminuição já progressiva ali do colágeno, que é importante para o processo de cicatrização final. A hiperatividade do paciente. A hiperatividade, ela vai dificultar a aproximação das bordas da ferida.
O repouso, já ao contrário, né, da hiperatividade, ele vai favorecer a cicatrização. A oxigenação, a perfusão dos tecidos. Algumas doenças, né, podem alterar o fluxo sanguíneo normal e podem afetar, então, dessa forma, a distribuição ali dos nutrientes necessários às células, né, presentes para que elas possam cicatrizar, assim como também os componentes do sistema imune do nosso corpo. Essas condições, elas afetam a capacidade, né, do nosso organismo em transportar as células de defesa e os antibióticos também, né, o que vai dificultar o processo de cicatrização. Em pessoas tabagistas, né, o fumo ele vai reduzir a hemoglobina funcional, né, e levar à disfunção pulmonar, o que reduz ali o aporte de oxigênio para as células e que vai dificultar a cicatrização da ferida. Nutrição. A deficiência nutricional ela pode dificultar a cicatrização, pois ela vai deprimir o sistema imunológico. A gente viu que é importante as células, né, de defesa presentes, elas têm um papel muito importante no processo de cicatrização, vai diminuir a qualidade, né, e a síntese do tecido de reparação. Carências nas proteínas e da vitamina C são as mais importantes aqui, né, que podem afetar diretamente a síntese do colágeno. A vitamina A ela vai contrabalançar os efeitos dos corticoides que inibem a contração da ferida e a proliferação dos fibroblastos. A vitamina B ela aumenta o número de fibroblastos. A vitamina D ela facilita a absorção de cálcio e a vitamina E é um cofator na síntese ali do colágeno. Melhora a resistência da cicatriz, né, e vai destruir também os radicais livres presentes na lesão. O zinco é um cofator de mais de 200 metaloenzimas que são envolvidas ali no processo de crescimento celular e também na síntese proteica, sendo, portanto, então, indispensável para a reparação dos tecidos. Diabetes. Paciente que é diabético, né, vai ter aqui um prejuízo no processo de cicatrização da ferida em todos os estágios do processo. Então, esse paciente diabético com neuropatia associada à aterosclerose é um paciente propenso à isquemia tecidual, ao traumatismo repetitivo e também à infecção na ferida. Medicamentos. Vamos citar aqui alguns medicamentos, como os corticosteroides, os quimioterápicos e os radioterápicos. São medicamentos que podem reduzir aqui a cicatrização das feridas, pois eles vão interferir principalmente na resposta imunológica normal à lesão, tá? Eles também podem interferir na síntese proteica e na divisão celular. Dessa forma, né, vão afetar ali a produção de colágeno, que é uma substância importante aqui para a finalização aqui da cicatrização. Além do mais, aumentam também a atividade de colagenase, tornando a cicatriz mais frágil. O estado imunológico também é um fator que contribui aqui, né, para o processo de cicatrização. Em geral, as doenças imunossupressoras, a fase inflamatória ela vai ser comprometida, tá? Pela redução ali dos leucócitos, que são células que estão presentes, né, nessa fase aqui inflamatória. Com consequência aqui, vai ter um retardo ali na fagocitose e na lise também dos restos celulares. Então, pela ausência ali de células de defesa, principalmente os monócitos, a formação dos fibroblastos ela vai ser deficiente. Existem também outros fatores, como longos períodos de internação hospitalar, o tempo cirúrgico elevado, são também aspectos que vão complicar aqui o processo da cicatrização. Então, vamos responder essa questão que diz respeito aos fatores que afetam a cicatrização. Então, nessa questão, nós temos aqui no enunciado a identificação e a eliminação dos fatores que interferem na cicatrização de uma ferida são passos fundamentais para que o tratamento seja bem sucedido, considerando fatores locais que interferem nesse processo, exceto
Então, nós vamos ter aqui nas alternativas, né, os fatores locais. Um desses fatores não é um fator local, que é o exceto, tá? Como nós vimos anteriormente, nós temos fatores locais e fatores sistêmicos. Fatores locais têm a ver com o próprio local da ferida, ou de como essa ferida foi causada, o tempo, né, para tratamento dessa ferida, vão interferir ali na cicatrização, né, e tem a ver com o fator local. O fator sistêmico tem a ver com o paciente, as condições de saúde, né, daquela pessoa. Se ele tem uma doença crônica, se ele está fazendo uso de medicamento, se ele está fazendo tratamento, né, com quimioterápicos, radioterápicos, corticoides, tá? Tem a ver com o processo nutricional desse paciente, que são. Então, nós vamos observar aqui nas alternativas aquele que não é um fator local, que é, ou seja, um fator sistêmico, tá bom? Colonização bacteriana, né? A colonização bacteriana é um fator local. A gente falou de infecção como fator sistêmico, né? Se a pessoa tiver um processo de infecção, vai comprometer a cicatrização da ferida, mas quando ele coloca aqui colonização bacteriana, está se referindo no local da ferida, no local da lesão. Então, nesse caso aqui é um fator local e não um fator sistêmico. Revestimento de fibrina e necrose também, né? São substâncias que vão retardar o processo de cicatrização, tem a ver com os fatores locais. Infecção da ferida, olha só, a infecção da ferida também, né, é local. Desnutrição. Desnutrição tem a ver com o processo nutricional. Então, ele está mais ligado à parte da pessoa, né, mais sistêmico, está mais ligado às características de saúde daquele indivíduo. Então, a desnutrição aqui não é um fator local, é um fator sistêmico, porque a questão ele pede aquele que é o exceto, né, que não é um fator local. Então, desnutrição não é um fator local, é um fator sistêmico, então a nossa resposta correta é a alternativa D. Para você que ficou até o final dessa aula, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Nós estamos estudando todo o processo de cicatrização da ferida, tá? Então, se você gostou, deixe o seu like, deixe seu comentário. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Isso é muito importante, porque aí você vai receber as nossas aulas assim que elas forem postadas. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula.